Olá, eu sou a Naine Terena. Estou aqui hoje conversando com vocês sobre o podcast Parasqueué, que a gente considera um podcast para a vida. A ideia é contar para vocês um pouquinho como ele é realizado e também as possibilidades de utilização dele como um instrumento de arte e educação para todos os territórios, para o entendimento dos mundos, dos saberes, das áreas de conhecimentos e principalmente da nossa diversidade. Olá, meu nome é Flávio Feu. Eu sou professor de filosofia e a partir justamente dessa posição de professor de filosofia que acabou acontecendo o meu encontro com a Naine, e é um encontro recente, mas a partir desse encontro a gente pensou na possibilidade de um podcast que fosse justamente isso, um podcast para a vida. E a gente deu o nome de Parasqueué. A ideia é que hoje a gente possa contar um pouco desse podcast e do que ele significa para vocês. Nós temos algumas preocupações, essas preocupações, elas também têm um casamento com o que o SESC vem pensando e por isso a gente vem fazendo essas conversas dentro do que se entende como territórios, e esses territórios eles são imbuídos de significados, de memórias, de ideias, de mundos, né? Então o corpo é um território, o espaço em que a gente vive é um território, a nossa casa é um território, a escola é um território, e a nossa preocupação então é que as pessoas possam pensar uma amplitude de possibilidades de viver dentro desses territórios, que a gente pode até falar de espaços biopsicossocial, para que elas possam ter uma compreensão e carregar para dentro de suas mochilas, né? E aí o professor Flávio pode explicar um pouquinho para a gente, um pouco de aprendizado que vai além do que a gente está acostumado a receber na educação formal e entendendo que o SESC é um espaço de educação, de arte e educação, que as programações, que todos os eventos têm esse intuito aí de, além de integrar e de trazer entretenimento, tem também todo esse esforço de fomentar o pensamento crítico, fomentar a arte, fomentar a cultura. A gente gostaria hoje, então, de trazer e apresentar a Parasqueué como uma possibilidade de enriquecimento de todas as mochilas possíveis de todos vocês que estão nos assistindo. Então, a gente usa muito a noção de mochila e é naturalmente uma metáfora justamente para Parasqueué. A Parasqueué, às vezes, é confundida como uma palavra indígena, e a gente acha muito legal que seja assim, embora a palavra não seja indígena. E se fosse, seria ótimo também. Mas nesse caso, ela é uma palavra grega, e ela tem o sentido de ser um pouco as instruções que a gente pode carregar para uma determinada viagem, né? Ou os conselhos, enfim, tudo aquilo que pode ser considerado como uma espécie de ferramenta para a gente fazer bem um determinado percurso. E ocorre que a gente pensa que essa Parasqueué, que são essas instruções de viagem, ela deve ser justamente a mochila que a gente carrega para a viagem da vida, né? E ao dizer isso, a gente não quer ser exatamente pretensioso, né? Porque, na verdade, tem um elemento aqui de descoberta, que não se trata de descoberta de uma coisa que a gente, de fato, não saiba, mas é a descoberta daquilo que a gente eventualmente já faz ou já sabe, mas que talvez não tenha se dado conta. Então, a Parasqueué, ela é essa mochila em que a gente carrega ferramentas para a vida, para a viagem da vida, mas que pretende também nos auxiliar a mudar o nosso olhar sobre as coisas, inclusive sobre as coisas que a gente já faz e as coisas que a gente já sabe. Não é isso, Naine? A gente entende que a arte e a educação, elas caminham juntas, e aí
tem muito dessa pegada indígena, né? Que é a nossa intenção quando a gente começa a fazer os estudos, é entender os processos que envolvem os saberes dos povos originários, e no Brasil a gente tem mais de 300 povos, então tem muitos temas a serem abordados dentro do podcast, mas ao mesmo tempo a gente pensa também na tradição filosófica, que é o que, e aí o professor Flávio pode dizer melhor, mas eu vou dizer que, teoricamente, estaria mais próximo da gente, porque a gente estuda a filosofia dentro da escola e a gente passa por todos os ensinamentos em determinados momentos da vida, e a gente tem uma lacuna desses outros conhecimentos, desses outros saberes e dessas outras formas de pensar a vida e também pensar a arte. Então, a gente constrói o podcast pensando nessa relação, e aí tem algo que o Jair Isbel, que é um artista indígena, diz, né, que a gente está trabalhando num sistema de tchaísmo, que é quando essas alianças elas são formadas entre os indígenas e não indígenas, entre as instituições, entre as comunidades, para a gente poder falar, problematizar, trazer a público muitos pensamentos e que esses pensamentos possam ocupar um lugar, um espaço, para a gente pensar também o mundo, né? E a arte, a gente entende que ela tem uma possibilidade muito grande de sensibilizar as pessoas, e quando a gente transforma no podcast, que é uma linguagem falada, né, que vem da oralidade, a gente entende também que a gente está convidando as pessoas a dedicarem o seu tempo a ouvir, que é algo muito difícil, né, a gente conseguir parar para fazer a escuta de algo nos dias de hoje. A gente pensa também em algumas lacunas na nossa própria educação, e as pessoas comumente me procuram para entender como é que é feita a educação das crianças indígenas, e o que eu sempre digo é que é uma educação dos sentidos. As crianças, elas crescem aprendendo muito próximo dos pais a entender a vida a partir principalmente de fazeres, que são esses fazeres ligados aí às práticas culturais e artísticas. É isso, porque a intenção é justamente a gente descolar, de certa maneira, do saber acadêmico. E, evidentemente, não é um descolamento absoluto. Aliás, nada do que a gente tem feito, a gente tem trabalhado dentro da perspectiva de algo definitivo ou absoluto, justamente porque a gente quer pensar todas as coisas dentro dos processos a que elas estão submetidas. A gente entende que tudo está muito ligado a processos. Então, um desses processos é justamente a gente repensar, ou, como eu dizia antes, mudar o modo como a gente olha para os saberes e ver nessa diversidade de saberes muitas possibilidades de conhecimento que não foram ainda tituladas como acadêmicas, mas nem por isso são de menor importância. E é o que a gente consegue ver claramente quando se trata de saberes indígenas. A gente tenta, no podcast, trazer à tona muitos desses saberes, muitos desses modos diferentes de olhar para o mundo, aliás, para os diversos mundos, porque há uma pluralidade de possibilidades de se constituir não só como pessoa, mas também como território, como dizia a Naine há pouco, né? Então, trazer para o microfone, digamos assim, do podcast, essa diversidade de saberes, mesmo quando se trata de saberes, aliás, principalmente quando se trata de saberes que não são acadêmicos, mas que precisam ser vistos, que precisam ser notados, precisam ser reconhecidos ou mesmo serem rememorados, né? Porque em muitas situações a gente percebe que o que a gente precisa é apenas reativar esses saberes. A gente já ouviu de pessoas que escutam o podcast que muito do que a gente tem dito toca na vida pessoal da pessoa, fazendo com que ela se lembre de situações que ela viveu na infância ou, enfim, em qualquer outro momento da vida, mas que ela não tinha se dado conta de que aquilo, de fato, era tão importante quanto ela passou a perceber depois de ouvir o podcast. Porque a gente já falou de tantas coisas interessantes. Por exemplo, a gente tem um episódio que a gente pode falar melhor depois,
sobre a erva mate, né, que a gente chama, ou aliás, os povos originários chamam de erva da alma, né? Então, quantas pessoas, não só no Brasil, mas em outros países, na Bolívia, no Paraguai, na Argentina, no Uruguai ou até na Europa, tomam mate, mas talvez nunca tenham se dado conta do que o mate pode significar, né? E que ele é um elemento, uma ferramenta importante na nossa mochila, na nossa Parasqueué. Falando dos episódios, e aí o professor Flávio lembrou de alguns temas que já perpassaram nas nossas conversas. A gente tem hoje 6 episódios prontos, né? Começamos a construí-los em janeiro desse ano, é realmente muito recente. Muitos feedbacks com relação a justamente o quanto ele toca nessa nossa construção, nessa nossa constituição e, na realidade, em muitas coisas que a gente deixa pelo caminho, né? E vai se esquecendo e a gente vai se acostumando com uma rotina que nos dispersa aí de coisas que nos trazem coisas boas, que podem nos aliviar das tensões do dia a dia. Um dos episódios que passou bem breve na fala do professor foi o que a gente fez com o Daniel Munduruku, né? Em que ele fala sobre Todas as Coisas São Pequenas, que é o título de um livro que o Daniel escreveu, talvez um dos livros mais famosos, e no mesmo episódio o professor Flávio faz uma leitura do Camus, e a gente consegue ver então como os pensamentos eles estão postos dentro do podcast e também nos levam a pensar as relações que eles fazem em diferentes momentos do mundo, né? E que serve muito bem para esse momento em que a gente está vivendo e que, na realidade, eu acho que a fala do Daniel nos traz um alívio de compreender que, às vezes, a gente se sobrecarrega de muitas funções, de muitos desejos materiais, mas que todas as coisas são pequenas e a gente pode, talvez, tirar a carga dessas exigências que a gente vive. O episódio da erva mate também, que o professor se refere, a gente tem uma conversa com a Gerá, ela é uma artista e professora do povo Guarani de São Paulo, e agora em agosto, inclusive, eles encerraram o ritual da erva mate, que é como se fosse um novo ano para os Guarani, né? Então, esse ritual, ele tem várias etapas e, no final, eles comungam de alimentos em comum, da própria erva mate, os meninos e as meninas têm seu momento especial e é algo muito bonito para se entender dinâmicas de vida. A Gerá, no episódio, diz também que a erva mate tem um poder de cura e de alegria, né? E em determinada ocasião eu me lembro que nós nos reunimos com uma outra pessoa e essa pessoa, a gente ofereceu erva mate, né, o chimarrão para a pessoa e ela bebeu e depois, era a primeira vez que ela bebia e ela disse, nossa, parece que esquenta o coração. E foi essa menção que a professora Gerá fez no podcast, que ele esquenta a alma e por isso é a erva da alma. Tudo isso para a gente faz parte de um contexto de educação, né, e de produção de cultura, de reformulação, de reconhecimento do mundo, da vida. Eu vou falar só mais sobre um episódio em que a gente pergunta para alguns artistas indígenas o que eles carregam em suas mochilas, e aí a gente tem 4 relatos, e talvez um deles que me chama muita atenção é do Denilson Baniwa, porque ele fala que na mochila dele, que é um paneiro, e aí ele já não usa a palavra mochila nem Parasqueué, mas sim paneiro, que é algo mais próximo da referência amazônica dele, né, dos Baniwa, que ele carrega muitas coisas, mas principalmente aquelas que o ajudam a ir e voltar. Porque se ele se perder no meio do caminho, ele consegue retornar para o local de onde ele saiu. Então, talvez uma orientação que eu gostaria de deixar para as pessoas que gostariam de usar, primeiro é que é um espaço de escuta e, posteriormente, de problematização do que nós estamos vivendo, de quem nós estamos sendo, das lacunas que a gente tem deixado e como isso gera um vazio dentro de nós mesmos, né? Eu acho que a gente tem se esforçado bastante, e a gente, eu falo enquanto indígena, em não deixar que esse vazio tome conta dos nossos espaços, e por isso a gente canta e dança, e cantar e dançar é arte, né? É um fazer artístico muito forte. E a gente se dedica às atividades e tudo isso nos deixa feliz, né? A gente não consegue
deixar com que as intempéries nos afete de uma maneira que a gente se entristeça totalmente. Então, eu diria que um dos caminhos para se utilizar é realmente praticar escuta, se não em grupo, sozinho, e depois reunir, conversar e ver quais os pontos em comum e aí, quem sabe, produzir algo a partir do que é dito, né, ou do que vem como inspiração, porque também eu acredito que de um relato que nós tivemos de uma pessoa que escutou, a pessoa ela começou a acompanhar, depois disso ela teve uma inspiração e fez um quadro belíssimo que ela postou nas redes sociais e compartilhou com a gente também as tecnologias que ela tem para viver bem quando ela está triste, que é dançar, né? Então, eu acho que a gente consegue fazer uma conexão bem interessante aí de quantos os territórios eles carregam de precioso para a vida da gente. Pois é, e a um certo ponto a gente também se pergunta, e essa é talvez a pergunta base, ou uma das mais importantes a partir da escuta, como diz a Anaíne, do podcast, que é a pergunta sobre o que é que a gente carrega no nosso paneiro, o que é que a gente carrega na nossa parasqueué, na nossa mochila. Primeiro que é importante se pensar a respeito do que se carrega, né? Quais são as ferramentas de cultivo de si que a gente carrega na vida. Uma ferramenta que é essencial nesse contexto da discussão sobre arte e educação é justamente a curiosidade. E a gente precisa ter curiosidade, não só em relação, como eu dizia há pouco, em relação ao que a gente não conhece, mas também em relação ao que a gente já conhece. Esse é, inclusive, um pressuposto da filosofia, né, da filosofia ocidental, que é a ideia de que se você não tiver curiosidade, não tem como você buscar conhecimento. Você busca conhecimento a partir de um estado que é uma espécie de atitude que você tem no pensamento, em que você busca saciar o mais possível essa curiosidade das coisas. Mas as coisas que estão à nossa volta, que fazem o nosso dia a dia e que são muitas vezes naturalizadas, e por serem naturalizadas se tornam banais, também precisam ser revistas e revistas com curiosidade, né? Então, eu acho que a gente tenta também dizer isso no podcast, nos diversos episódios que a gente faz, ou tem feito até aqui, e queremos produzir outros, mas é justamente essa perspectiva de produzir em si curiosidade para que a gente possa descobrir a sabedoria dos pajés, descobrir a sabedoria dos xamãs, descobrir as sabedorias que já estão no nosso cotidiano. Se a gente for se lembrar que para construir os nossos episódios nós chamamos nossos amigos, nós chamamos os nossos parentes, como diz a Naine. Há um episódio que eu chamei a minha mãe. A minha mãe também participou de um episódio porque ela teve uma memória de infância que foi muito interessante e que nos mostrou, de alguma maneira, como a ferramenta de cultivo das relações comunitárias, que é a erva mate, ela é efetiva e ela é importante e curiosa e interessante. Então, foi por isso que ela participou. Então, a curiosidade, que é um elemento da arte, da educação, da constituição de nós mesmos, ela tem que estar presente, ela está presente nesses episódios, porque é justamente a partir dessa ideia de que nós precisamos ser curiosos, não só em relação ao que a gente não conhece, mas talvez até principalmente sobre o que a gente já acha que conhece, mas de certa maneira meio que amorteceu aquilo, se tornou pouco relevante, quando na verdade, se for olhado em perspectivas diferentes, pode ser sim ferramenta útil para a nossa mochila, para a nossa parasqueué. Eu sempre fico curioso sobre o que a Naine carrega na mochila dela. Pois é, essa mochila ela vai e volta e tem muitas coisas. Eu acho interessante isso,
Porque, na realidade, a gente começou a rever nossas mochilas, né, Flávio? Tirar coisas e colocar coisas. E isso faz parte desse tchaísmo aí, porque a gente precisa entender que as falas não se sobrepõem, né, que um conhecimento não é superior ao outro, embora a gente viva num processo hegemônico de poder, né, em que um conhecimento sobressai ao outro, mas principalmente de entender também o que a gente carrega, né, nessa mochila. Eu carrego muita coisa, tanto que eu vou e volto em muitas coisas sempre, porque elas estão ali, mas eu acho que elas ainda estão muito bagunçadas. Mas o que eu ia me lembrar, assim, que eu me lembrei também, que eu gostaria de falar, é que eu fiquei pensando nessa relação arte-educação. E aí eu fui, obviamente, quando a gente fala de arte-educação, eu me lembrei da Ana May Barbosa, né? A gente sempre vai se remeter a ela para pensar esses processos, principalmente se é dentro da educação formal, e talvez não que seja um caminho para pensar, mas também porque ela nos ajuda a fazer as leituras do mundo e as releituras do mundo a partir das produções, né? Que é a triangulação, mas que a gente, inclusive, conversou recentemente, que a gente não está querendo que as pessoas adotem o pensamento indígena, os saberes indígenas como a prática da sua vida a partir de agora. A gente quer que as pessoas reativem coisas que talvez estejam adormecidas dentro delas. E aí o podcast é um instrumento aí nessa triangulação de reativar e de inspirar novas possibilidades de vida, né? E eu digo isso porque para algumas pessoas a experiência é tão forte que elas acabam talvez entendendo que elas precisam a partir de agora ser ou adotar esse modelo de vida, e na realidade a gente está apresentando outras formas de ver o mundo, e aí a gente vai alimentando essa mochila com todo esse conhecimento, porque a gente não exclui do podcast a filosofia, né? O pensamento filosófico, o exercício filosófico, que não é dos povos originários, né? O episódio do Ailton Krenak, ele mesmo fala da comunicação e das tecnologias de várias perspectivas, inclusive da perspectiva não indígena, né? Isso. E uma outra questão que me ocorre tem a ver com o episódio que a gente trabalhou falando do caminho do Piabiru. Foi um episódio muito interessante que a gente chamou para contribuir amigos nossos, não só porque serem amigos nossos, mas porque são pessoas que nesse caso do Piabiru, entendiam, através de muita pesquisa desse assunto. No caso do caminho do Piabiru, no trecho que passa pelo estado do Paraná, o professor André, que participou do episódio, ele chegou a percorrer aquele trecho em torno de uns 800 quilômetros de bicicleta. Então, até, digamos assim, na prática, ele tentou fazer, claro que simbolicamente, o caminho, porque o caminho material, ele já não existe, né? Existem apenas indícios de onde ele possa ter passado e registros mais antigos, de documentos antigos, alguns a partir dos jesuítas e etc. E aí tem uma série de questões que se colocam em relação a esse episódio que a gente poderia tratar, mas eu vou chamar a atenção de um ponto que é, de certo modo, bastante óbvio quando se fala de caminho, que é justamente a ideia de para onde é que se vai, né? Então, até uma sentença, uma máxima filosófica daquelas anônimas, que ninguém sabe exatamente quem é que teria dito, mas que ela é muito interessante a respeito dessa questão, que diz assim: quem não sabe o que procura, quando encontra não percebe. E quando a gente falou de caminho do Piabiru, a gente falava de um caminho de quem sabia o que procurava. Porque, na verdade, se a gente levar em conta a tradição oral e mesmo os documentos que contam desse trajeto, a gente vai perceber que ele tem muitas bifurcações. E essas bifurcações tinham, naturalmente, um caminho de base, mas tinham muitos cruzamentos. Esses cruzamentos permitiam uma série de relações entre as pessoas que faziam esse caminho. A gente chega até a brincar no episódio da erva mate,
dizendo que em algum momento do caminho, no final de tarde, alguém, um Guarani, poderia parar e tomar um mate no caminho do Piabiru. Mas o fato é que havia muita relação entre as pessoas que cruzavam esse caminho, né? Então, talvez o objetivo do caminho seja uma ferramenta de sabedoria que você sempre menciona, Naine, que é justamente não deixar ninguém para trás. Quer dizer, a ideia de seguirmos juntos, a ideia de que juntos a gente é mais feliz, a ideia de que o caminho é justamente a gente se dar as mãos para seguir, seja para onde for, mas que a gente possa ir juntos, né? Então, eu acho que esse caminho, esse episódio, desculpem, que é o caminho do Piabiru, ele é extremamente inspirador para se pensar esses processos da vida que são fundamentais quando pensados juntos. Sabe que Naine é o caminho, né? Vocês sabem, Naine, a tradução é caminho. Reza a lenda, Naine né? É ou é o oráculo, ou é o caminho, ainda não descobri ao certo qual dos dois que é. É o caminho. Mas nesse mesmo episódio que o professor André participa, o Tadeu Caigang participa também. E o Tadeu, ele é professor universitário e ele é artista. Ele também fez o caminho, né? Ele percorreu justamente para a reafirmação identitária Caigang dele. Ele precisava buscar, porque ele passou por um processo de desprendimento da comunidade, com migração para a cidade, um processo que muitos indígenas passaram, e ele nos conta que ele fez o caminho justamente para fazer essa reflexão, ter esse entendimento de quem ele era no mundo, e parece que deu certo. Ele é um artista ativista com relação à visibilidade dos povos indígenas no sul do Brasil, porque ele é do sul também, então toda proposição artística do Tadeu está relacionada aí a esse apagamento que os povos indígenas vivem, não só no Sul, mas no Brasil, e também essa questão de reafirmação identitária, né, da declaração enquanto Caigang. Ele tem um coletivo artístico que trabalha nessa perspectiva. Então, a gente tem essas experiências que são múltiplas e que culminam aí nos fazeres, tanto os artísticos como profissionais. O que eu disse na nossa live, né, que foi feita em junho, e vou reforçar agora, é que talvez o podcast ele seja um instrumento para os professores, para os programadores dos espaços culturais, das instituições como o SESC, para os produtores de eventos que querem trabalhar com a temática indígena ou a temática da diversidade ou as temáticas que se distinguem um pouco do que a gente está acostumado a ver. E por quê? Porque, primeiro, a gente precisa conhecer esse outro, né? Ou pelo menos adentrar um pouquinho ao mundo desse outro. Então, o podcast é uma possibilidade de adentrar a esses mundos, porque só aqui a gente já falou dos Caigang, já falou dos Guarani, já falou dos Baniwa, já falamos dos Munduruku e já falamos dos Krenak. Pontuamos aqui 5 povos que a gente consegue, então, ter uma percepção da diversidade dos pensamentos, para quando a gente quiser inserir dentro da programação, a gente entender um pouquinho de que universo a gente está falando e como é que a gente traz esse universo para dentro do nosso ambiente, né, e de que maneira isso pode ser feito. Eu posso dizer que eu já tive várias dessas experiências aqui no SESC Arsenal e elas foram muito boas, de um entendimento muito confortável no diálogo, de conversar com os profissionais e dizer o que se encaixa e o que não se encaixa dentro desse universo, que é o universo indígena, que é o que eu conheço mais, porque de filosofia ocidental ou não indígena conhece o professor Flávio. Naine, uma coisa que você me faz lembrar, você mencionou agora há pouco, e que tem a ver também naturalmente com esse processo de arte e educação, de alguma maneira está dentro de um objetivo que nós poderíamos classificar assim como um objetivo geral do podcast, que é a ideia de buscar as melhores ferramentas para a nossa Parasqueué, mas com que objetivo? Quer dizer, trilhar bem o caminho, ok? Mas além disso, eu acho que a gente tem também a intenção de ser uma possibilidade de que todo mundo possa
de alguma maneira, inclusive ouvindo o podcast, porque evidentemente não é só ali que você pode fazer isso, mas de usar bem essas ferramentas que estão bastante distribuídas por aí, como a gente dizia no início, e elas talvez só precisem que a gente mude um pouco o modo como a gente olha para elas. Mas para que tudo isso? Para que a gente possa buscar se constituir de uma maneira bonita, para que a gente possa ter uma vida mais bonita. Então, quando a gente tem a intenção de ter uma vida mais bonita, a gente está falando de arte. E quando você dizia que está muito presente na educação indígena a ideia de educar a sensibilidade, bom, a arte é exatamente isso, é educar a sensibilidade. Então, eu acho que o nosso podcast tem também essa intenção de ser uma ferramenta para educar a sensibilidade, para que a gente possa ter ferramentas para constituir uma vida mais bonita. E assim a gente tenta, então, fazer esse percurso entre arte e educação, e talvez a gente possa, nesse sentido, ser útil de alguma maneira. Bom, é isso. Eu espero que a gente possa ter trazido alguma inspiração para vocês. Nós temos as redes sociais do podcast, tanto no Facebook quanto no Instagram. E conta para a gente, Flávio, como é que as pessoas vão poder ouvir? Bom, os nossos episódios estão disponíveis no Spotify. O nome do nosso podcast é Parasqueué, Podcast para a Vida. A gente se despede, eu agradeço ao SESC essa oportunidade de falar dessa ferramenta, mais uma das ferramentas que a gente disponibiliza para vocês. Obrigado.